esse painel que a gente está apresentando é o painel que vai tratar de um dos pilares do movimento sindical. Vocês terem uma ideia, quando nós estamos montando aí um projeto para discutir a estrutura sindical, a autonomia do movimento sindical, a gente está dando um nome que é um projeto sobre negociação coletiva. Eles falam muito em negociação coletiva, a reforma trabalhista falou, olha, vamos favorecer o acordado sobre o legislado, e quando você legisla, eles dizem que não vale. É inacreditável. Quer dizer, se é acordado sobre o legislado, eu estava numa audiência com o ministro, falei, eu posso fazer o PAT, o Vale Refeição em dinheiro? Ele falou, mas você acaba com o PAT. Eu falei, não, eu estou legislando, eu estou dizendo que ao invés de ser daquele jeito, vai ser desse jeito, mas continua todos os benefícios da lei. A única forma, ao invés de ser o voucher, o cartão de crédito, vai ser na conta corrente do... Não, aí não pode. Você vê, quando é para a gente, agora, para eles, negociar prejudicando o trabalhador, até pode. Né? Agora até porque isso aqui eu mesmo também, né? Vocês terem, então, mas o tema maior que a gente diz lá é que a gente quer fortalecer a negociação coletiva. E está quase que impossível a gente fechar um texto com as confederações patronais. É inacreditável. Sabe onde está pegando? Pasmem. O PO participa de todas as reuniões conosco lá, o Álvaro também e alguns outros companheiros da nossa direção. Na contribuição, na sustentação financeira. O que eles querem é o seguinte: se você soltar um sinal de fumaça para dizer que é opositor, pode fazer isso. É exato, é o que você imaginar, transmissão de pensamento. Não, nem para você, sou contra a contribuição, viu? Já pode dizer. É assim. Mas nós vamos trazer aqui alguns convidados nossos que, primeiro, agradecer, né? Chamar primeiro a doutora Augusta Refrai, que é consultora jurídica da CSB, da FENAC e do CIPD. É uma advogada e uma das principais referências em direito sindical. Convidar a Adriana Marcolino, socióloga, atualmente ela é diretora técnica do DIES. Essa mulher tem nos ajudado muito. É companheira de muitos anos nós no movimento sindical. Essa mesa vai ser pesada, viu? Dr. Clóvis Renato, professor universitário, advogado trabalhista, consultor jurídico da CSB, com vasta atuação em negociação coletiva e é membro da delegação da CSB na Conferência Internacional do Trabalho. E o último, não menos importante, né, que vai fazer a mediação, é o nosso secretário nacional de organização da CSB, presidente do SEAC, de Presidente Prudente, e membro do Conselho Nacional do Trabalho, Paulo de Oliveira. Querido P.O., a palavra é sua, P.O. Vai lá. E nós ficamos só sorvendo as coisas. Salve, gente, bom dia a todos e todas. Bom dia. Que alegria, né, esse momento que nós estamos vivendo aqui na CSB, esse retorno. A CSB sempre teve uma tradição muito forte de fazer grandes eventos e esse momento é um momento muito especial para todos nós, porque numa reunião executiva a gente tem a possibilidade não só de debater as nossas questões, mas também de promover a formação. E essa formação ela se dá num ambiente como esse, né? Um ambiente, como nós falamos, do padrão CSB, e do padrão NET, né? Porque o NET tem toda uma capacidade de organizar uma inteligência emocional diferenciada que nos traz todos aqui com muita alegria para discutir temas de tamanho e de grande relevância. Então, parabenizar muito a organização do evento, o Neto, parabenizar o Alessandro e toda a sua estrutura aqui, o Vitor e todos aqueles que estão atuando firmemente para que a gente possa ter nesse dia e nesse momento que nós estamos vivendo, nesses 3 dias aqui, momentos especiais de formação, de reencontro, e que alegria mesmo poder reencontrar todos vocês aqui nesse dia. Hoje é um dia especial, nós vamos ter um dia e um começo de noite muito proveitoso, porque teremos aqui as melhores pessoas para debater os temas de grande relevância para o movimento sindical.
E esse painel para mim é uma honra, porque eu estou diante aqui das pessoas que talvez, com certeza, têm o melhor conhecimento para discutir e debater com a gente o tema da negociação coletiva, e com certeza é o grande pilar do movimento sindical. O Neto já fez a apresentação com profundidade, mas é uma honra receber as pessoas que estão aqui com a gente, a Augusta, né, tudo que a Augusta representa e a luta que ela tem feito, a Adriana revoluciona o DIEESE a partir da atuação dela, e a gente tem estado muito presente em toda a ação do DIEESE, e a Adriana faz uma coordenação de forma brilhante, cada dia engrandece mais o DIEESE, que é essa importante ferramenta do movimento sindical. E o Dr. Clóvis, né, pelo histórico dele, pelo apoio à CSB, pela luta e por tudo aquilo que ele contribui com a gente aqui no nosso dia a dia e na formação dos dirigentes sindicais. Então é alto escalão que nós temos aqui nessa manhã para iniciar essa sexta-feira em grande estilo. E para começar, vou passar a palavra para a doutora Augusta, para que ela faça as explanações dela, lembrando tudo aquilo que já foi falado, as perguntas serão feitas por escrito, então todo mundo aí observe atentamente as nossas colegas que estão durante o evento com papel e caneta, para que todo mundo possa complementar e tirar as dúvidas nesse momento especial. Doutora Augusta, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, a palavra é sua. Posso fazer uma inversão aqui? Pedindo que os dois falem primeiro e me deixar por último? Pode. Tem algum problema? Não há problema. Obrigada. Hã? Não entendi? Não vou. Obrigada. Muito bem, o palestrante pediu, nós estamos aqui pronto para atender, né? Está perfeito. Então vamos, evidentemente, dentro desse caráter de dar a importância devida, e nós temos um painel aqui com duas grandes mulheres, passar a palavra então para a Adriana Marcolina, que é socióloga e diretora técnica do DIEESE. Adriana, é um prazer tê-la aqui e a palavra é sua por 15 minutos. Obrigada, Paulo, é um prazer estar aqui. Assim que entraram em contato comigo para participar do evento, eu imediatamente aceitei. Queria muito vir na atividade, queria muito participar de uma atividade da CSB. Eu assumi a direção técnica do DIEESE num momento meio tumultuado, porque o Fausto teve que ir para o conselho do SESI a pedido do presidente Lula, e eu assumi do dia para a noite. Né? Em geral, no DIEESE, essas coisas são feitas com bastante tempo, né? E na CSB eu encontrei bastante apoio, né, nos companheiros aqui da CSB para assumir essa tarefa. Né? Então, fico muito feliz e honrada de estar aqui. Como o Neto falou, esse tema, e o Paulo também, esse tema da negociação coletiva, para mim é fundamental para a gente tratar a ação sindical. Né? O movimento sindical sempre sofreu muitos ataques, né? Mas ultimamente a gente tem sido atacado constantemente, né? Diuturnamente. E é óbvio que a gente tem muitos problemas a resolver, né? Mas está muito longe dos problemas que a mídia cotidianamente, ou um conjunto da direita, enfim, coloca sobre o movimento sindical. Né? Tem todo um debate sobre a sindicalização e de que os sindicatos não representam mais os trabalhadores, né, porque a sindicalização está caindo. Eu gostaria de destacar esse tema antes de entrar nas questões sobre a negociação coletiva, porque eu acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. A sindicalização está caindo no mundo todo, né, porque o mundo do trabalho mudou. Né? Primeiro, a gente tem uma terceirização gigantesca que diminuiu o tamanho médio das empresas. Né? Então, é muito mais difícil você poder sindicalizar em pequenas empresas em que a pressão do chefe está ali cotidianamente. Né? A segunda é que a gente tenha um crescimento da informalidade gigantesco e não é possível sindicalizar quando a pessoa está no setor informal. A terceira questão é que a gente também tem um conjunto de novos contratos precários que dificulta, né, a sindicalização, trabalho intermitente, temporário, tempo parcial, enfim, um conjunto de situações em que dificulta. Né? A outra questão é que também a próxima mesa vai tratar disso, né, tem práticas antissindicais muito fortes para que os trabalhadores não se sindicalizem. Né?
Então, a gente tem um contexto em que é muito difícil mesmo a gente garantir a sindicalização, né? Agora, recentemente, teve uma pesquisa de alguns partidos políticos, né, de instituições de partidos políticos, fundações de partidos políticos, e eles destacaram que, apesar da baixa sindicalização, 19% dos trabalhadores responderam que não eram sindicalizados, responderam que gostariam de se sindicalizar. Ou seja, são trabalhadores que estão nas mais diversas situações, não foi perguntado por que eles não conseguiam, mas, ou seja, mais 19% gostaria de se sindicalizar, gostaria de participar do sindicato e por um conjunto de ações não conseguem, né? Então, eu acho que a sindicalização ela é muito importante, obviamente, mas nesse contexto de mercado de trabalho precário, de práticas antissindicais, é muito difícil medir a atuação sindical e a importância do movimento sindical só por esse indicador. E eu acho que a negociação coletiva é um instrumento que ajuda a gente a medir, de fato, a atuação sindical. E aí eu queria também mostrar alguns dados sobre isso também, para a gente refletir sobre a importância da negociação coletiva, que é um tema que eu gostaria de focar aqui na minha fala, tá bem? Como é que eu... Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, né, o número percentual de entidades sindicais. Eu acho que vocês têm um pouco de noção disso, mas só para entender um pouco, né? Então, a gente tem aí, de todas as entidades sindicais registradas, né, no país, quase 70% são de sindicatos nacionais e 30% de sindicatos patronais, né? Aqui o número de entidades sindicais segundo classe, né? Então, a gente tem ali 40% de sindicatos de empregados, né, pessoas que estão no setor privado, quase 27% de sindicatos de trabalhadores rurais, 20% de servidores públicos, e aí a gente tem ali uma participação menor das outras categorias, né, de categorias diferenciadas, autônomos, profissionais liberais, trabalhadores avulsos e outros conjuntos, né? Por que eu queria destacar aqui, ó? Vocês veem que a grande maioria dos sindicatos de trabalhadores é formado de trabalhadores do setor privado, né, de empregados, os rurais, que em geral são trabalhadores da agricultura familiar, e os servidores públicos. Só que tanto nos servidores públicos como nos rurais não tem negociação coletiva. Os rurais, por conta das características próprias, né, desse segmento, e os servidores públicos, porque a gente, infelizmente, ainda não tem a regulamentação da Convenção 151, né? Então, o que a gente tem de acordo coletivo no setor público é na marra, né? Eu queria chamar a atenção disso porque os próximos dados vão dialogar um pouco com isso. Aqui são o total de instrumentos coletivos, né? Aditivos, acordos coletivos, convenções coletivas registradas no mediador desde 2010. Então, vocês podem ver aí que a gente teve ali de 2010, né, até 2014 um crescimento importante, né, de instrumentos coletivos registrados no mediador. Depois a gente entrou na recessão 2015 e 2016 e depois da reforma trabalhista a gente teve uma queda no número de instrumentos coletivos, ou seja, todo aquele debate que o Neto pontuou aqui, né, de que diziam que a reforma trabalhista era para promover a negociação, ela teve um efeito contrário, né? E depois a gente retoma agora, então, um crescimento, né, das negociações em 2024, né? O que eu queria destacar aqui desse quadro? A primeira questão é que cenários de crescimento econômico e ambiente democrático, as negociações coletivas prosperam, né? E em cenários recessivos e de medidas antidemocráticas, a negociação coletiva ela se retrai, né? Então, acho que esse é um elemento importante também, né? Aqui, um outro elemento importante é essa linha laranja, ela representa o número de acordos coletivos registrados no mediador, e a linha azul, o número de convenções coletivas de trabalho, né? Então, vocês veem ali que a gente tem um período de descolamento, né, em que sobe o número de acordos coletivos, depois eles voltam a se encontrar, mas os acordos coletivos ficam sempre em número maior, né? Eu queria destacar isso aqui porque é importante o instrumento do acordo coletivo, né, porque ele pode tratar de um tema específico, né, e isso é bastante relevante para a gente não ficar só na database,
mas também tem muitos acordos coletivos específicos de uma empresa, né? E isso, do ponto de vista mais geral das análises que o Jesse tem feito, né, preocupa um pouco a gente o quanto a gente está fragmentando a negociação coletiva, né? É óbvio que tem todo um contexto por trás que acaba facilitando, né, esse tipo de negociação, mas quando a gente fragmenta demais também, a gente perde essa capacidade de gerar uma unidade maior na classe trabalhadora em torno da convenção coletiva e fortalecer aí as mobilizações, né? Então, são um dos elementos para a gente pensar um pouco. Aí aqui, vocês lembram que eu mostrei aquele gráfico, né, sobre a participação dos sindicatos do setor privado, rurais e servidor público, né? Então, aqui, ó, se eu olhar os sindicatos na primeira linha ali de empregados, né, do setor privado, quase 77% tem acordos coletivos registrados no mediador. Ou seja, ainda que a gente tenha uma dificuldade grande de sindicalizar, 77% dos sindicatos têm uma atuação na negociação coletiva e na cobertura de direitos da classe trabalhadora. E como a gente sabe, a convenção coletiva, o acordo coletivo, vale para todo mundo, sindicalizado ou não, né? Então, é uma atuação que a gente às vezes não valoriza, não dá a devida importância de quanto o movimento sindical trabalha para garantir que 77% dos trabalhadores tenham uma cobertura de direitos, né, acima da lei, inclusive, né, porque em geral o que fortaleça aquela norma, né? Bom, aí as outras categorias, como vocês vão ver, né, eles têm um número de acordos coletivos menor por conta das características próprias, né, do segmento, porque às vezes não tem a contrapartida patronal, enfim. E lá os servidores públicos, vocês podem ver, do total de entidades sindicais, só 5% consegue fechar instrumentos coletivos a partir da negociação. Então, para a gente ver que uma legislação de fomento, ainda que no setor privado a gente tenha todas as dificuldades da legislação, né, que ainda emperra muito a negociação, que ainda torna um processo muito assimétrico, no setor público a inexistência de nenhuma legislação resulta nesse dado, né? Bom, aqui é por setor, né? Então a gente vê que na indústria também tem uma participação maior de entidades sindicais com instrumentos coletivos, né? Mas mesmo em serviços, vocês podem ver 61% fecha acordo coletivo. Então é bastante significativo, né, no setor privado. Bom, eu queria aqui só destacar que eu vou correr um pouquinho, porque já falta 4 minutos, né? Mas a gente pensar um pouco a trajetória da negociação coletiva nessas últimas décadas, né? Bom, em 1980, a partir daquele processo de redemocratização, né, e da retomada mais estruturada da organização da classe trabalhadora, né, da retomada, teve um movimento muito dinâmico de negociação coletiva, né? E a negociação coletiva naquele momento, ela se amplia para além das cláusulas econômicas, né? Então a gente começa a negociar outros temas além do reajuste. Então começa a discutir condição de trabalho, jornada, saúde e segurança, relações sindicais, né? Enfim. Então é um momento de uma explosão de temas, vamos dizer assim, né? Em 1990, a gente passa por todo o processo de globalização, abertura econômica, terceirização, né, ampliação de mecanismos de flexibilização da jornada de trabalho e salários. A gente tem um impacto grande de novas tecnologias que foram inseridas na década de 90 e também o alto desemprego. E aí isso também marcou as negociações coletivas, né? Então a gente teve arranjos de negociação mais descentralizados, uma ampliação de acordos coletivos, né? E uma busca de negociar medidas que impedissem a ampliação da flexibilização que estava em curso na década de 90. Né? Em 2000, né, tem aí movimentos contraditórios em relação à regulamentação do trabalho. Né? Você tem uma inclusão social, você tem uma elevação do poder de compra dos trabalhadores, né? Você tem um aumento das negociações, a gente volta a ter um número muito grande de negociações, né? Mas ainda nesse contexto de uma disputa muito grande, né, de qual vai ser a regulamentação do trabalho. Né?
O que interessa também destacar aqui é que todo esse momento, década de 80, 90, 2000, né, o processo de negociação coletiva, ele continuou muito orientado pelas normas que já existem, né? A gente tem muita dificuldade de avançar em outros temas ou em outras formas de regulamentação que não estejam solidamente baseadas na regulamentação do trabalho, da CLT, da Constituição, das normas infralegais, né? Queria aqui destacar também a questão da reforma trabalhista, né? Então, a reforma trabalhista, como já foi dito, a discussão era de que ela promoveria a negociação coletiva, né? Mas, se a gente for ver todos os elementos, né, da reforma trabalhista, ela, na verdade, criou um ambiente que dificultou mais a negociação coletiva, né? Então, a questão do legislado sobre o negociado, né? Então, uma flexibilização do piso de direitos, a promoção da negociação individual. Então, tem vários elementos aí na reforma trabalhista que promovem uma negociação individual, inclusive indo contra a Constituição Federal, no caso do banco de horas, né? E queria destacar aqui que, no caso dessas questões de negociação individual, as mulheres são mais prejudicadas, porque as mulheres têm ainda menor capacidade, poder de negociar frente ao patrão, frente ao gerente, frente ao diretor, né? As mulheres ainda ficam numa situação ainda mais vulnerabilizada num contexto de uma negociação individual, né? E aí a alteração da hierarquia das normas, né? Então o acordo coletivo pode prevalecer sobre a convenção coletiva, e o fim da ultratividade, que coloca aí uma faca no pescoço do movimento sindical quando vai negociar, né? Que se você não fecha o acordo, então como é que vão ficar os direitos que estão previstos no acordo anterior, né? Esse contexto, então, da reforma trabalhista, ele piorou o ambiente de negociação coletiva, né? Ele amplia a assimetria de poder entre os sindicatos de trabalhadores e dos empregadores, né? E também ele trouxe uma pauta patronal para debate, né? Então, teve muitos relatos dos sindicatos, né, que você vai com a pauta de trabalhadores, mas os empregadores vêm com uma pauta para ir negociando e ver onde chega, né? Não é mais a pauta dos trabalhadores, né, sendo negociada. São duas pautas, o que obviamente, né, causou bastante dificuldade, né? Eu queria destacar por último aqui a questão dos elementos da jornada de trabalho. A gente está vivendo aí essa visibilidade do tema da redução da jornada de trabalho, né? Eu queria só destacar que a jornada de trabalho, ela tem historicamente tem três dimensões de luta, né? A redução, a distribuição ao longo da semana, do mês, do ano, da vida, né? Tempo de aposentadoria, e o ritmo de trabalho. Então, essas três dimensões, elas sempre tiveram presente nas lutas de trabalhadores, em alguns momentos focado mais em um, em outros momentos focado em outros, né? Depois da reforma trabalhista, vários dispositivos relacionados à jornada de trabalho foram eliminados ou foram flexibilizados. Então, facilitou a jornada de 10 horas por dia, facilitou a 12 por 36, facilitou o trabalho ao domingo, facilitou acordos individuais de reposição de hora, banco de hora. Então, tem um conjunto bastante... Contrato intermitente, contrato tempo parcial, a terceirização, que a gente sabe que promove longas jornadas. Então, desses contratos de trabalho, eles que foram aprovados na reforma trabalhista, eles têm uma relação bastante direta com a questão da jornada. Então, eu acho que não é à toa que, passado esse tempo, né, de 2017 até agora, esse tema da jornada apareça como uma questão para a classe trabalhadora. A gente teve uma regulamentação da jornada bastante piorada, né, e a população, os trabalhadores e as trabalhadoras estão sentindo isso, né? Por isso que eu acho que, óbvio, as escalas de trabalho, elas precisam de uma negociação para a gente adaptar a cada setor. Mas a regulamentação de sustento para essa negociação da escala, ela foi desmontada, né? Então, eu acho que é um elemento que a gente precisa pensar. Eu destaquei algumas questões, né? Eu vou deixar para depois ressaltar no debate, mas só para finalizar, né? Dessa importância da negociação coletiva, né? Ela é uma atuação fundamental do movimento sindical. Como vocês viram, cobre a maior parte dos trabalhadores, né? É um instrumento da democracia e da melhoria das condições de trabalho, né? Ela reduz um mercado de trabalho tão precarizado
organizado como o brasileiro, heterogêneo, né, fragmentado, a negociação coletiva ela reduz essas assimetrias nas relações de trabalho, né? Então, ela é bastante importante nesse sentido. Ajuda a promover o desenvolvimento econômico, né? Enfim, trabalho decente, e ela deve ser vista como um bem público, porque ela beneficia o conjunto dos trabalhadores daquela categoria, né? E com externalidades positivas para toda a economia, enfim, né? Então, eu só queria destacar esses elementos, né? Que às vezes a gente trata a negociação coletiva um pouco de lado na luta sindical, né? E ela é bastante significativa, né? Ainda que ela tenha sofrido vários ataques e que a gente tenha enfrentado muitas dificuldades para tornar ela como uma estrutura principal, um eixo da atuação sindical, né? Era isso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês esses temas aqui. Muito obrigado, Adriana. Parabéns pela excelência da fala. Lógico que a gente precisava de pelo menos umas 2 horas aqui ou mais para ouvir todo o conteúdo que a Adriana pode nos passar. Mas eu vou fazer 2 destaques aqui que eu achei importante, né, de todo o contexto que a Adriana colocou. Primeiro, quando ela demonstra que nós temos um aumento do acordo coletivo em relação, ou uma proximidade do número de acordos coletivos em relação à convenção coletiva, né? E todos nós aqui que estamos vivendo no dia a dia a realidade sindical, nós sabemos o que está levando a isso, né? A maioria das vezes, nós temos dificuldade para fazer a negociação com o sindicato patronal, temos as práticas antissindicais desse contexto, que pioram sobremaneira a possibilidade do fechamento de uma convenção coletiva. E nós temos que dar resultado para o trabalhador, nós corremos atrás, vamos fazer acordo coletivo. Então, isso também é uma situação. Mas a Adriana pontua muito bem, porque, naturalmente, os acordos são individuais, né, individuais com aquela empresa ou com aquele segmento, e isso cria uma distorção de uma diferenciação entre a categoria como um todo e uma preocupação que se coloca, né? Então, acho que são pontos importantes para que a gente possa também olhar a partir do conteúdo da fala da Adriana, que, de novo, a gente agradece muito e como é importante o DIEESE na luta do movimento sindical e como é importante ter uma mulher forte como a Adriana à frente do DIEESE para que a gente possa ver a força da mulher, a luta e a importância efetiva de alguém com essa capacidade e habilidade que a Adriana tem. Vamos seguir aqui agora, porque a gente tem muito conhecimento e palestras de alta qualidade, como diz. Temos a honra de ouvir nesse momento o Clóvis Renato, para que ele faça para a gente aqui a divisão dos seus conhecimentos, que ele amplie também a nossa base de fundamentação. Clóvis, a palavra é sua por 15 minutos. Opa, licença total, fique à vontade. Que essa gravata bonita, representando a CSB e o Palmeiras, nosso e do nosso presidente Neto, tem liberdade para tudo aqui. E viva o Corinthians, né? Porque eu sei que a maioria é corintiano da plateia, então vamos lá. São Paulo, Santos, Ferroviária, Flamengo, Grêmio Prudente, Esporte Clube Vitória. Tá bom. Vamos lá, Clóvis. Oi. Bom, primeiro, saudações a todos e a todas. Primeiro, agradecer à CSB, essa executiva nacional, pelo convite, aqui em nome da pessoa, do professor aqui. Para mim é um professor de vida, né? O Neto, meu pessoal aqui da FENAT. Estou vendo aqui alguns colegas, vendo o Kleber, tinha visto o seu Alfredo, estou vendo o Cláudio, ali de Minas, a gente já fez muitos debates, né? O pessoal da saúde. Então, é uma honra muito grande estar aqui. Conheci o Neto na época que eu estava no doutorado em Direito, depois a gente começou um ciclo de palestras ligadas a assédio moral e, coincidentemente, estava sendo debatido na OIT e o Neto nos convidou a participar. E desde 2018 que nós caminhamos juntos lá nessa parte de assessoria técnica, consultoria jurídica lá na OIT, junto com a base dos trabalhadores da CSB. Bom, acho que ficou muito bem pensada a mesa. Eu estava também numa linha de que eu vi lá que eram 2 horas, né? Que era até de 9 às 11. Então, eu vou ter que correr mais. Mesmo assim, eu trouxe slides que tem mais material, porque normalmente eu tenho ministrado vários cursos. Cada trecho é um curso. Então, você vai ver que em determinado momento eu vou pular. Eu vou dizer assim, ó, daqui para frente, quando chegar no meu tempo, eu disse, agora eu vou mostrar para vocês
E aí é curso, que é normalmente o que a gente faz. Eu saí lá no Paraná de uma palestra, pensava, não, vamos fazer o curso. Aí a gente fez, cada um é um tema. Então, eu achei muito bem pensado, né, muito interessante a mesa, porque a doutora que nos precedeu, ela com uma perspectiva sociológica, ela trouxe, né, a questão mais sociológica para a gente ver o contexto da negociação. Não é? E trazendo a doutora Augusta, que, como ela está no jurídico puro, né, eu estou do doutorado no direito, milito com isso, mas a gente não pode falar a mesma coisa. Então, eu acredito que ela vai trazer a perspectiva eminentemente jurídica. Eu também tenho um curso dessa linha, mas eu deixo para a doutora Augusta. Então, eu disse, como é que eu entro numa mesa para conversar com líderes tão, né, fantásticos e que eu não seja repetitivo? Eu digo, não, eu vou trazer, então, a parte operacional. Me instigou muito lá na OIT, o que é operacional, né? Lá no Ceará, a gente fala assim, não, vai ensinar Padre Nosso a vigário, né? O padre sabe rezar. Mas eu percebi que não há formação sobre como participar, fazer e usar estratégia de negociação coletiva. Quem já fez curso disso? E eu me impressionei porque, porque quando eu tive oportunidade de estar, na época do doutorado, e conversar com o professor William Murray, o Deepak Malhotra, lá de Harvard Business School, que é o centro do patronal, eles têm cadeiras, disciplinas fortíssimas, livros e mais livros, sobre negociação. E o sindicalista que é vivo e vive de negociação, ele não faz formação de nada, é só experiência. Só experiência. E a experiência faz a gente derrapar. Até o professor Daniel Goleman, ele fala isso, né, que a gente acaba se perdendo, a irracionalidade entra em conta, e que negociação tem muito mais a ver com satisfação, a gente vai entender o que é satisfação, do que com ganho real. E com perda real, e eu tenho falado no Brasil inteiro, depois que eu trouxe isso, eu estou sendo convidado direto, porque o pessoal realmente não fala sobre isso. Acha que faz na marra, ou então quem é antigo já sabe porque tem experiência, e a gente cai muito por essa questão de experiência. E aí eu disse, então a gente tem que aprender. Eu lembro quando eu li, que antes de assistir o Poderoso Chefão, eu li o Poderoso Chefão. E o Mário Puzo dizia, né, que ele falava que nós temos que manter os inimigos por perto. Para quê? Para saber o que eles estão pensando, para saber o que eles estão fazendo. Então eu disse, não, então eu vou pegar. Do jeito que eles pegam o nosso, pegaram o nome sindicato e queimam o nome sindical. Mas eles têm uma estrutura sindical fortíssima, do Brasil à Organização Internacional dos Empregadores, que a gente vê lá na OIT, e atuando no mundo inteiro. Eles fazem reuniões prévias, fazem organização, e nós estamos dormindo no ponto. E aí eu disse, então vamos ver o material, e de lá para cá nós temos estudado, inclusive o livro do Trump, A Arte da Negociação, e começar a entender, eu tenho que entender o que o outro pensa, e tentar me adaptar, usar aquela linguagem. Então, basicamente foi essa primeira linha, e vou trazer aqui algumas perspectivas, né? Eu vi aqui grande parte das pessoas com o celularzinho na mão. Vou voltar aqui, porque eu não vou deixar essa notícia. O presidente Neto começou dizendo das dificuldades de mesa de negociação. Mas, de novo, a gente sabe atrair? A gente usa alguma estratégia? Usa alguma técnica? A gente tem formação para isso? É como jogar xadrez, eles estudam várias e várias estratégias. Quanto nós estamos estudando? Nenhuma. Praticamente nenhuma. É só vendo o que é que dá. Quanta informação a gente está juntando? Nenhuma. Então, eu estou juntando aqui, eu estou com essa altura de livro de negociação que eu já li, e mais uma altura para ler, porque eu fico vendo os movimentos que geraram saídas pelo mundo inteiro. Essa é a perspectiva. E eu fico olhando isso. Hoje eu pedi uma coisa do o presidente Neto, ele já fica seguro, restrito. É uma estratégia, silêncio. Claro. E eu usei outra com ele, eu joguei ele no meio da pessoa e perguntei. Aí ele ficou, para não fazer o compromisso, porque uma estratégia do compromisso é assim, ele tem que ser público, trabalhoso e voluntário. Eu usei a estratégia, e ele usou a dele, ele segurou a onda. Disse, não, mande para lá, isso mais para tal dia, eu disse, mas e hoje? E eu usei a escassez. Então a gente tem que saber nomear o que está fazendo. Então, nessa mesma perspectiva, do mesmo jeito que eu falo uma coisa com o Neto e com qualquer pessoa, a pessoa tem a tendência a dizer não e a resistir, o patronal é da mesma forma. Mas eu já fiz palestra para o patronal e faço para os trabalhadores. Onde eu chego não é incomum eu ver aqui a grande parte das pessoas com o celular na mão. Só de rede social.
Instagram, WhatsApp e Facebook são do Zuckerberg. E está todo mundo amarrado nisso. Você não é tão resistente, eu digo assim, Neto, me arranja isso aqui, é o Neto. Não, peraí, não sei o quê. Vocês são todos assim. Nós somos assim. Mas os caras conseguiram fazer a gente pegar o equipamento, pagar pelo equipamento, chorar para ter bônus em giga de internet. É porque eles usam estratégia. E como é que eles fazem isso? Ó? Foi o caso que eu coloquei. Ó. Eles têm informação. Ó. A ONU está preocupadíssima com o poder político desses oligarcas dos Estados Unidos. Ó. Diz que esse pequeno grupo tem informação. Informação de quê? De comportamento humano. E o patronal, quando senta na mesa, ele também é o quê? Humano? Você sabe quantas informações? Qual foi o teu preparo para a mesa de negociação? Qual é o teu estudo sobre comportamento humano? Pelo que eu saiba, é quase zero. Achei fantástico quando conversando com o filho do Neto, ele disse, eu me desencantei com o direito, mas eu gosto dessa parte do marketing, porque é comportamento humano. É fazer com que o outro faça o que você quer sem que ele nem sinta. E está aqui, todo mundo amarrado pelo celular. Porque eles usam o quê? Informação. E quem é que está se preparando? Quem é que chega estudado? Então, trouxe esse ponto, não vou demorar, isso aqui vai mais pelo curso, ó. Fique atento às necessidades humanas. Todo ser humano, ele quer sentir-se seguro, sentir-se reconhecido, sentir-se parte de um grupo, e ele quer dizer que ele é que é o dono do destino dele. Por que quando eu lancei a questão para o Neto ficou assim? Porque ele quer dizer, eu que sou o dono do meu destino. O patronal, quando senta na mesa, também. Você já pensou isso? Outra coisa interessantíssima, qual é o nível de relacionamento seu sem pelegar com o patronal? O que é que você conhece? Porque as pessoas compram ou fazem coisas com facilidade de quem? Ou com quem, né? Elas conhecem com quem elas se relacionam e em quem elas confiam. Como é que ela confia se não tem relacionamento? Se você vai sentar na mesa de negociação, você já é mal visto. Você já quer uma coisa que o cara não quer entregar. E você chega lá no dia e entrega, está aqui, ó, os trabalhadores querem isso. Você nem às vezes tem poder de fazer uma mobilização de greve, não tem tanta força. E você não tem relação, o cara por vezes não te conhece. E, consequentemente, para você ganhar confiança, é muito mais difícil. Se vende só uma vez, não criando uma espécie de interação. E aí é que vem as questões. Será que você está fazendo isso? De novo, o outro lado está usando, você não. Também está aqui o Alessandro, que entende dessa questão do comportamento. Isso é muito fascinante. Então, ó, as pessoas confiam em suas intuições, ó, nas suas experiências, mas aprender somente pela experiência pode ser o quê? Um erro desastroso. Desastroso. Eu acho tão interessante, por exemplo, quando o cara falou assim, eu não entendo qual é a diferença, quem é que não quer ganhar e qual é o patronal que não quer tirar direito do trabalhador? Você está falando de realidade. As pessoas vivem de histórias. Elas vivem de narrativas. Elas vivem de satisfação. Foi a primeira coisa que falaram aqui do Neto. O jeito Neto de fazer, bonito, organizado. Participei de vários encontros maiores da CSB com flores. É isso, a pessoa assim, é bonito, eu quero fazer parte daquilo ali. Então, essa é uma primeira perspectiva. Então, ele vai trabalhando essa linha de raciocínios e vendo o que é que o outro quer, que ele é parecido comigo, o que é que eu posso utilizar. Porque a partir daí, de novo, satisfação não tem muito a ver com realidade. Satisfação não tem muito a ver com realidade. Vou lhe dar um exemplo. Se você quer fechar uma negociação a 10%, a inflação deu 4,77 ano passado. Você quer fazer uma negociação a 10%. Se você chegar no patronal e disser assim, ei, Alessandro, vamos sentar lá e vamos botar 10%. Que eu sei, olha, a ideia, eu sei que eles vão botar até chegar a 4,77 ou menos. Aí você diz, 10 é a minha, que eles chamam lá nos Estados Unidos de BATNA, né? É o best. Melhor alternativa, né? Aí vai, o Neto chega lá com 10. Aí o patronal diz,
Tome 5. Está fechado os 10. Veja, se fosse negociação ligada a ganho real, o Neto ia ficar feliz ou triste? Ia ficar feliz ou triste? Se você quisesse 10, o cara desse 10, vocês iam ficar felizes ou tristes? Quem ia ficar feliz? Levanta a mão. Feliz, levanta a mão. Pois eu vou dizer para vocês, a maioria ia ficar insatisfeita. Sabe por quê? Ele ia dizer assim, Alessandro, qual foi a informação que eu não peguei? Se eu tivesse botado 15. Vacilei, Alessandro. Eu pensei que todo mundo era 4,77. Como é que eu boto 10? E o cara diz, tome 5, parabéns, vá para casa, tomar um café. Meu amigo, o Neto teve ganho real ou não teve? Mas ele saiu satisfeito? Sabe o que vai gerar na outra negociação? Coisa boa ou coisa ruim? Ruim? O Neto vai chegar lá e dizer, agora eu vou chegar com 20. E o cara não dá. Porque ele vai no desconfiômetro, no chutômetro. Se ele tivesse a informação adequada, tivesse se preparado, ele ia sentir. É por isso que a gente criou um grupo. No final, quem quiser participar, eu vou convidar e vou botar o QR Code, que eu tenho notícia do mundo inteiro, todo dia. Antes de vir para cá, hoje eu já leio. O Neto perguntou, Clóvis, você não manda o pessoal ler para ti, não? Eu disse, não, eu até botei, eu boto no sistema, eu vou fazendo as coisas, ele lê para mim, eu fico ouvindo as notícias. Eu preciso daquelas informações. Eu preciso saber como é que o mundo funciona, como é que cada empresa funciona, meu amigo. Por que eu vou negociar com ela? Na mesa eu sei que ela vai chegar chorando, mas se eu pegar informações de outras bases, que é outra mania que eu vi que o movimento sindical tem, ele quer ler só João com João. Se o Diese é do lado do movimento sindical, o Diese vai fazer uma proposta para o movimento sindical e ele não lê o valor econômico. Como assim? Como é que eu vou saber? Lá é que ele quer conquistar o pessoal para ser investidor. Lá é que ele fala como rico. E eu preciso de mostrar para ele, que está se mostrando como pobre, ele é rico. Ele pode partilhar o pão. Mas eu tenho que ter o quê? Informação. O cara só quer ler João com João, ou não quer ler. Está cansado de ler, eu disse, eu canso. Eu boto o bicho para ler para mim. Fica lendo aí, e eu fico ouvindo e fazendo as coisas. Ó. Mas eu não deixo de ler. Hoje eu já coloquei no grupo. Não tem uma notícia daquela que eu não leio. Ali eu já estou selecionando, que eu já tenho outro grupo maior. Porque eu preciso. Como é que eu vou entregar isso para alguém? Não posso. Não posso. Então, de novo, negociação não tem a ver com ganho real, tem a ver com satisfação. Se você... Por isso que o silêncio, pode até ser que o Neto me deu o que eu pedi. Mas era importante ele ficar em silêncio primeiro. Porque senão ele pensa assim, bom, se o Clóvis chegar e me pedir, e eu der, na hora que ele disser, dei, amanhã o Clóvis me pede o mais, e amanhã mais e mais, aí uma hora eu vou ser antipático com ele. O Clóvis vai pedir, eu penso, vou dar, mas eu fico calado. Eu digo, não, peraí, por quê? Porque se o Clóvis disser assim, nem vai ser bom para ele, nem vai ser bom para mim. Quer dizer, o silêncio era importante. Era importante. Por quê? Porque aí da outra vez o cara vai saindo mais comedido. Isso é uma estratégia. O momento do silêncio, o momento da resposta. Às vezes a gente diz assim, olha, rapaz, eu pensei que ele ia pedir, mas pediu só isso. E se você disser pediu só isso, aí pega. Já sabe, vai dar problema na próxima. Então, o normal é, manda, o que você diz? Nada. Olha, se o cara pressionar você, espera um pouquinho. Clóvis, manda por escrito. Claro, claro. Vai ser satisfatório para ele e para mim, porque eu penso, ixi, rapaz, será que não foi demais? Será que não foi de menos? Ó, outra estratégia. Silêncio no tempo certo. A gente tem vontade de pegar na hora. Porque o cara que pegou, quando você disse quero 10% e disse tome 5%, ele acertou ou errou? Errou. Ele errou. Era para ele ter feito o quê? Quando o Neto disse 10, se ele achava que 10 era pouco, era para ele ter ficado calado. Tomava um café, olhava.
perguntava uma coisa e outra, até ele dizer sim. Aí, na próxima, ele ia criar alguma situação, na próxima o neto chegava de novo com 10. Porque se ele pegar nos 5 de uma vez, o neto vai sair insatisfeito, e na outra vai bloquear o relacionamento, na outra o neto vai querer muito e ele talvez não dê. E foi erro dele também, por isso que tem que ser preparado o negociador dos dois lados. Porque eu tenho que estar toda hora com o olho no outro, na satisfação do outro. Está batendo bem o exemplo, presidente? Está compreensível? Está compreensível para vocês? Só que às vezes a pessoa faz, algumas coisas a gente pega por instinto, só não pode é ficar se confiando demais na experiência. Eu tenho que ficar vendo estratégias e a forma. E eu tenho que saber nomear o que está acontecendo. Para mim é como Matrix, veio 0 e 1, 0 e 1. É isso aqui. Ó. Isso aqui foi estratégia do silêncio. Isso aqui foi estratégia da escassez. Isso aqui foi estratégia da reciprocidade. Não é isso, doutor Alessandro? Gatilhos mentais. Tá? O gatilho faz o cara fazer o que você quer e que ele não queria. E ele ainda sai? Palavra? Palavra? Olha aí. Vamos lá. Esse tema 1046, ele é fantástico. Por quê? Porque ele abre um leque de oportunidades para o patronal. Eu estou montando um novo curso aí, eu estou juntando só decisões em que o judiciário está permitindo negociado sobre o legislado. Então, é muita coisa que o patronal nem sabe, meu amigo. Quando você começa a mostrar, isso pode, isso pode, isso pode, ele vem. De novo, ele vir não quer dizer que você vai dar, mas você quer que ele venha. Isso é uma estratégia chamada? Você não sabe o nome de estratégia. Porta aberta. Só vem. Quando a pessoa vai entrando, aí você vai pedindo. Não deu isso, pede aquilo outro. Porta aberta. Porta na cara é assim, Neto, me dá 50 mil para eu falar aqui por 1 hora. Aí o Neto, tu é doido, o sindicato tá quebrado, não sei o quê. Aí eu digo, não, tô brincando, bota só 15. Aí o cara ajeita. Essa daí é porta na cara, ó. Vocês sabem esses nomes? Não é interessante? Ó? É uma estratégia, porta na cara. 50 baixei para 15, vamos lá. Aí o Neto, não, pô, vamos nos 10. Eu, beleza. Show. Não. Aí o cara vai, ó. Porta na cara, 50. Você assusta. Tô de brincadeira. Já uma porta aberta, o cara vai entrando, eu demoro para dizer o que é que eu quero. Deixa ele entrar. A tese 1046 é uma porta aberta, meu filho. Você mostrar um monte de jurisprudência do que ele pode, o cara pensa que vai chegar em você e você vai querer. Você quer que ele pense isso, só que na hora você não quer. Ora, mas você deixa. Não, vamos lá, vamos para frente, é legal, e acha graça, e bate foto, e bababá. É isso mesmo. Show, você é lindo, cheiroso, maravilhoso, e vem para cá. Vamos. Porta aberta. Mas tem que saber o que é que está acontecendo. Você não pode fazer isso só por fazer. O cara vai conquistar a mina, o que é que ele faz? Chama para jantar. Aí, ó. A pessoa, se o cara quiser alguma coisa, ei, meu filho, que é isso? Não é assim não, você chamou só para jantar. Aí o cara que é apressado, o negociador, ele é paciente, né? Ele é paciente, ó, porque vender é diferente de negociar. Vender é você vende seu peixe, só você fala. Negociar é você olhar para o outro. No caso da conquista, aqui um grande conquistador, não barato, esse aqui é dos caras. Léo Jaime, ele chega, olha e diz, escuta, chama para jantar, o que é que você gosta, do que é que você gosta, onde é que você vai, e vai ouvindo, e a pessoa vai se sentindo acolhida, e naquele acolhimento ela vai, por carência natural do ser humano, ela começa a sentir que está devendo alguma coisa, não é a janta não, é a conversa, é a escuta ativa, é bababá, é aí no final ela diz assim, tu não vai me beijar não? Quem já passou por isso, disse, rapaz, eu já vi mulher conversando com a outra, né? Mulher, rapaz, o cara é legal demais, e o jantar é bom, e o canto é bom, não sei o quê, mas na hora da finalização o cara não faz gol. A gente tem que fazer, lá no Ceará chama o lereado, mas no final fazer gol. Mas também não pode chutar do meio de campo. A gente vai entrando, e conversando. Mas, de novo,
como é que eu vejo a maior parte dos sindicatos fazer? Não vai nunca, não aparece nunca. Ele quer que o cara engula ele como ele é. Olha, eu quero chegar aqui de boné todo sujo, fedorento, porque eu sou não sei o quê. Você tem que estar igual com o cara ali, pede igualdade. Ele não está cheiroso? Chega também. Ele está de azul? Vai de azul escuro. Ele está de escuro? Vai de claro. Juntinho. Para quê? Ei, você está de frente? Não, fala do lado, ó. Fica conversando do lado. Porque dá uma noção de não rivalidade, mas de igualdade. Isso tudo é porta aberta, tá vendo? Isso aqui, os cursos, a gente vai montando e tem que ir mostrando, aí eu vou mostrando. Quando o cara diz não, quando diz sim, quando você começar a ver a ruma de slide que eu vou passar, isso aí tem 130 e tanto. Aí eu digo, ó, mas eu não vou falar disso, não posso. Eu cheguei, não vou nem no 5, acho que não vou nem no 8. Mas estou só primeiro contextualizando, né? Como informação tem poder, como a forma, entender de negociação, entender de estratégia é fundamental. Não é vender, é negociar. Negociar é ver o outro, entender o outro, ficar do lado, trazendo para perto e chegando. Ele achar que vai ter, não quer dizer que ele vai. Aí, de novo, vai depender da sua perspicácia. Tá? Seguindo. Eu vi alguns vídeos aí, o pessoal detonando a mesa. Eu disse, mas tem que tomar cuidado com o relacionamento. Porque você detona uma mesa, na próxima o cara se fecha. Ai, que adianta? Eu ganhei milhões de visualizações. E depois eu perdi uma mesa de negociação. Perdi o relacionamento. Que graça tem? Aqui, nos padeiros aqui de São Paulo, que é uma das entidades que a gente advoga, conseguimos que o Ministério Público do Trabalho entrasse com uma ação de R$1 milhão contra o patronal. Quando chegou na hora da negociação, porque estava fechado o canal, nunca tinha fechado. Quando chegou na hora da negociação, a gente abriu mão do R$1 milhão. Eu queria era abrir o canal de negociação, meu amigo. Aí o cara mostrou postura rígida de novo. Aí, no outro curso, a gente já tem. Eu estou fazendo várias outras estratégias de sola. Nós também estamos com vários tipos de ações. Todas pertinentes, nada inventado, porque senão a gente perde a legitimidade. Agora, dentro da pertinência, eu estou mantendo a relação e nós estamos lá para uma discussão. Seguindo, negociação é uma arte, vou logo, o tempo acabou, mas é muito importante ó, a perspectiva de um e de outro. Você entra na negociação, acha que é só você que está certo. Olha aí, ó. Não sei se é o macaco ou se é a girafa. Né? Lembre-se, tem até uma imagem que eu vou colocar aí. Para você, sentando de um lado, um de frente para o outro, um é 9, para o outro lado é 6. A gente não olha para isso e vacila. Somos negociadores que precisam de preparação. E quando é a preparação? Outro dia o cara chamou a 3 cursos, mesma coisa. Aí eu digo, porque cada um a gente aborda uma coisa diferente. Quanto mais eu trabalho, mais aquilo fica na minha mente. Eu penso que não uso, mas eu chego na mesa de negociação com uma caixa de ferramentas. Eu puxo essa, puxo aquela outra. Bom, ó, negociação investigativa, reivindicar valor e criar valor. Não adianta ficar só reivindicando, você tem que chegar a um ambiente de criação. Depois de criar ó, essa negociação investigativa, pegar informações. Se você tem uma empresa que você negocia, que é outro dia eu mandei da Stefanini, Neto falou dela para mim, mandei, tá aqui a notícia, ó, Neto, saiu essa notícia aqui todinha sobre o fundador, como é, quantos milhões ele tem, o que é que ele ganha. Eu não sou patronal não, meu filho, isso é informação para a mesa de negociação. Porque lá ele não vai dizer isso aí que ele está dizendo aí. Bom, aí, ó, 6 para um lado, 9 para o outro. Seguindo, ó, não vou só puxando, ó, é questão de paciência, ó. Esse caso aqui, só um caso interessante, fato real, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, teve uma época aí, tem uns companheiros aí, fotógrafos, aquele tempo era só foto no lambe-lambe, né? Tirou uma foto, os caras lá, o pessoal do marketing, foi lá, pegou uma foto que achou legal e rodou 3 milhões de santinhos. Uma semana antes da campanha, da votação. Não sei se vocês conhecem esse caso. Quando o chefe de marketing viu o material tudo bonito e tudo, aí a foto vinha a assinatura do fotógrafo. Ele disse, vocês pediram autorização ao fotógrafo?
Você imagina, uma semana para a campanha, em 1920 para 30. 1 milhão de santinhos impressos. E a impressão naquele tempo? E você olhar lá, e nos Estados Unidos era uma multa de mais de $1 por cada foto. Imagina o que era isso naquele tempo. $1 naquela época, que representaria hoje. Aí colocou. E agora? Já pensou? Uma semana antes da eleição, gastar milhões só de direitos autorais, aí ficou o desânimo. Aí o chefe, imagina aí o Alessandro, chegou lá o chefe do marketing, aí disse: o que foi? Rapaz, aconteceu isso, não pedimos os direitos autorais, e agora, se a gente usar, vamos pagar milhões, e não dá tempo de rodar, porque só é uma semana. Aí o cara disse: deixa comigo. Como é o nome do fotógrafo fulano? Vocês têm o telefone? Tem, peraí. Ligou para o cara. Alô, bem? Tudo bem. Eu soube que o senhor tem umas fotos do presidente e ficou calado. Para que calado? Porque ele já ia ver se o cara já soubesse que tinha rodado. Ele disse: eu sou o fulano, chefe da campanha de marketing do presidente, e eu soube que o senhor tem umas fotos boas com o presidente. Aí o cara ficou calado. É verdade. O senhor sabe que muita gente tem fotos com o presidente, né? Aí o cara: sei. Até agora o cara não falou nada. Aí ele: sei. Aí ele viu que o cara não sabia, ó, faltava informação. Aí ele disse: e o que é que o senhor acha da gente, assim, a gente tá nessa de escolha, num processo de escolha. Se a gente quisesse usar a foto do senhor, o que o senhor achava? Ele disse: olha, eu acharia bom. Era? Aí achava bom. Aí ele disse: então, o senhor é favorável ao nosso candidato? Ele disse: sou. Olha, parece que o candidato é do PDT, né? Aí ele disse: sou. Aí é. Ah. E quanto é que o senhor estaria disposto a doar para a campanha, para a gente usar a sua foto? E aí o cara disse: cara, eu sou um fotógrafo. Eu não tenho condições assim de mundial. Não, mas assim, o senhor não apoia o nosso candidato? Apoia. O senhor não acharia bom usar a sua foto? Acharia. Se o senhor pudesse doar qualquer valor, diga um valor aí. Assim, se o senhor pudesse, quanto é que o senhor daria só para dizer que ajudou na campanha? Uns $300. Tá fechado. Ficou com a foto, saiu com 300 e todo mundo ficou feliz. Foi verdade, hein? Não é invenção não. Bom, é um caso, não vou poder continuar muito tempo. Acabou, né? Mas não sei se está claro para vocês? Estão vendo? Ó, são nuances. Aí eu vou só mostrar corrido os slides, ó, não vou apresentar, como são muitos, ó, por isso que acaba tendo que ter muitas situações. Ó, eu quero chegar só na estruturação. Ó, passa, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, as fases, ó, isso aqui era importante, ó, tem que ter uma preparação, ó, tem que ter uma mesa, antes da mesa, amenidades, primeira proposta, ancoragem. Isso aqui é uma coisa que a pessoa me pergunta: Clóvis, quanto é que eu peço? Quanto é que é muito? Ó, a questão do 10%. Resposta do professor Malhotra: não existe nada caro, nada alto, desde que tenha justificativa. Pá! O cara chegou e disse: Clóvis, quanto é o seu... Rapaz, é o seguinte, uma palestra é como um parecer. Pela OAB, aí, diz aqui, um parecer é tantos mil por hora. Pronto. E quanto é tanto? É você multiplicar as horas e dá o curso. Aí o cara: mas não sei o que. Ó, mas eu tenho outra opção. Pela essa outra OAB é tanto. Mas tudo eu estou dando uma justificativa. A pessoa olha e não se assusta, porque tinha justificativa. E aí é o preço mínimo. Estou fazendo porque eu sou seu amigo. É, não? Os humilhados serão exaltados. Não sei quando, mas... Aí, resultado. Eu dou uma justificativa. É porque a gente ri, né? Então, o jogo era para ser esse, uma mesma negociação. Amenidades, é isso aqui, ó. Estamos conversando. Então, ó, qual é o alto? Não tem alto. Não é assim, vou botar 10. Olha, Alessandro, não é 10%,
por isso. Porque no ano passado não teve, porque no ano retrasado foi baixo, porque... Então, ancoragem. Não, eu quero ver quanto é que eles vão botar. Não faça isso. Você é que tem que começar botando. É tanto. Por isso. Aí o cara fala uma coisa e você nem... Mas eu acho que você não reforça a âncora do cara. Não dá tempo eu ir falando, mas isso tudo é um passo e passo, entendeu? O cara chega e o cara diz assim, não, eu boto 4. Aí você fica calado. Não, 10% é pouco. Você não pode perguntar ao cara, ei, por que é 4? Porque você fortalece a âncora dele. Você dizer, o meu é 10. De novo, porque a tabela não sei de eu, não sei o que, o nome disso é buscar um preço justo, um parâmetro. O cara entra e sai satisfeito. Você não faz, cara. Não, porque o patrão, não, porque não sei o quê, não sei o quê. Tu estudou o quê, cara? Tu faz o quê da tua vida? Não, é porque eu quero dizer. Tá entendendo? Eu sou um revolucionário, rebelde sem causa. Pô, tá numa negociação, nunca estou em negociação. Não, porque eu sei que o Papa do não sei da onde, do tempo não sei do que, dizia que era não sei o quê. Me ensinaram assim, meu filho mude. Professor Clóvis. Time. Tá um show, mas não precisamos caminhar. Tá certo, bora. Bom, eu quero chegar só na... Estou só passando os slides, eu quero chegar, mostrei da estruturação, não dá tempo, mas isso aqui, ó, é que eu acho a coisa mais interessante. Ó. Eu vou quase parar por aqui, eu vou pular um montão aí. Avalie a sua baixa, né, que eu disse. No termo inglês, eu vou soltar best alternative, a melhor alternativa. Cara, a melhor alternativa, nos slides aí, depois eu vou explicando que não vai dar tempo agora. É uma coisa que, se você não precisasse de negociar, você tinha. É assim, eu vou pedir o neto um aumento. Aí a pessoa diz assim, se eu tenho um canto que me paga muito melhor, para que eu vou negociar com o neto? Eu vou logo para outro canto. Essa é a tua melhor alternativa. É algo que você não precisa negociar. Então, você tem que chegar com isso aí na mesa. Como é que eu faço sem esse cara? E aí vai vendo o que é que dá, tá? Depois, tem que calcular o seu valor de reserva, até onde você pode chegar. Você não pode abrir a 4,77 se todo mundo está conseguindo a inflação. Tá? Avalie o que é que o outro quer. Calcule o valor de reserva dele. E aí você tem que levar isso aí anotado num papel, meu amigo. Porque a mesa vai dando informações. Você vai vendo se está certo ou se está errado. Aí vai anotando. Toda coisa que ele for dizendo, você vai anotando. Você vai alinhando aquele papel com essa estrutura aqui, ó. E depois você avalia a ZOPA. O que é isso? Sopa? Zona de possível acordo. Qual é o meio termo onde vocês acham que vão chegar? E aí vai trabalhando. Pular. Ó, interesses, opções, não dá tempo. Como o tempo é curto, ó, isso aqui tudo é curso, ó. Aqui são como é que pega informações, eu quero o setor, ó, como é que analisa isso aqui em bolsa. Ó. Eu olho, mostro bem rapidinho, só que eu olho, olha ali o lucro líquido, olha quanto é que ela está tendo. Então, eu ensino vocês a pegar lá onde é o RI da empresa, baixar os 3 em 3 meses. Isso é importante que você já faça. Tá, ó. Passa, ó, informações, segue, ó. Olha, tudo isso aqui, ó, é como acha as roupas, como é que usa gatilho. Estou passando para chegar ao final, que é o que eu prometi para vocês, né? Quem quiser entrar no grupo de informações diárias, tá? Lá no WhatsApp. Ó, tudo isso aí, ó. Agir, não é reagir, perigos de reagir, perigo de reagir 2, ó. Agir, revidar, como é que faz, ó. Ceder, não sei, como é que não cede. Irracionalidade, ó. Como é que vence o não? Como é que você passa para o outro lado só para dar satisfação e depois conquistar, certo? Ó, não discuta, eu vou explicando como é que faz, né? Ó, faz, segue, eu vou chegar só no slide final. Ó, nada aí, ó. Alternativas e truques. Como é que trabalha na mesa quando a pessoa mente? Entendeu? Ó, como é que mente? Ó, falhas de caráter. Como é que mente é bom. Como é que você lida com quem mente? Não é como é que mente. Às vezes precisa mentir. Não. Isso, olha, legal isso aí, ó. Do jeito que a gente está mostrando, você não pode mentir. É usar estratégia. Lembra que o cara da foto, ele não mentiu.
Ele não mentiu. Ele foi perguntando e o cara foi respondendo. Ele não mentiu. Ele apenas não entregou a reserva dele. Ele não mentiu. Vamos lá, professor. Tá? Bom, erros comuns. Aqui é quando tem confusão, que é um dos últimos, né? Quando vai para a justiça mesmo, que acho que vai ser da parte da doutora. E no final... É agora. No mais, dou aos outros o direito de serem como quiserem. Volta aí. Mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Muito bem. Então, quem quiser participar do grupo... Gente, desculpa por ter cedido o tempo, mas muito obrigado mesmo. Muito bem, gente. Que show, né? Que show a palestra do professor Clóvis. Parabéns, professor Clóvis. Obrigado demais por essa oportunidade. Acho que o professor deixa alguns ensinamentos muito objetivos aqui para a gente. Sandro, não tinha te visto ainda. Prazer te ver. O professor deixa ensinamentos muito importantes para a gente, mas eu vou fazer uma reflexão rápida sobre dois, né? Primeiro, temos que ter conhecimento. E depois, nós precisamos ter estratégia para utilizar o conhecimento. Acho que esse é o ponto fundamental da lição do professor Clóvis, que certamente vai voltar aqui para falar. Eu estava olhando aqui, gente, enquanto ele corria, era 132 slides. E cada um que ele mudava me dava uma dor no coração, porque eu tinha certeza que ele tinha muito conteúdo para apresentar e seria importante para a gente. Mas tempo é tempo e o poder de síntese do professor também é louvável aqui. Obrigado, professor Clóvis. Abrimos com uma mulher forte, vamos fechar com uma mulher forte, a pedido dela, inclusive. Augusta, é com você, a palavra é sua, e obrigado pela contribuição com esse momento aqui da executiva da CSB. Bom dia, gente, tudo bem? Não ia fazer a parte de direito. Na verdade, ia falar de comportamento mesmo, na negociação. Mas acho que eu vou continuar o seu. Eu até preparei um slide para vocês. Não fala isso, senão ele vai voltar para falar de... Não, mas eu imaginei. Na verdade, eu até preparei fazer uma sequência de como você faz a negociação da parte formal. Mas isso é um pouco maçante e acho que isso é até um dever de cada diretor que está aqui. Hoje a gente tem aqui só liderança sindical e eu ia começar falando realmente de que vocês precisam se preparar, mas se preparar com as notícias, como o Clóvis falou, se preparar para a negociação coletiva, entender como funciona os seus aspectos formais e como a gente faz isso encadeado para que, se não houver possibilidade da gente acordar, a gente chegar ali no momento do dissídio. Mas, assim, eu acabei fazendo isso, coloquei essas mais novas depois do tema 1046 e peguei o arquivo errado, mandei para o Vitor o arquivo que não está completo. Então, depois a gente disponibiliza, não tem problema. Mas, na verdade, o que eu queria falar era o comando da negociação, que realmente passa pelo você enxergar com quem você está negociando, entender como funciona a mesa de negociação, inclusive onde senta cada personagem da negociação. Porque a gente, pelo SINDPD, o presidente ontem falou que a gente passou um período realmente muito complicado, sem norma coletiva, e o que demandou ali uma série de negociações por acordo coletivo. Mas acho que foi o mais importante que se entendeu, principalmente dentro do SINDPD, dentro dos sindicatos filiados à FENAT, é a inversão do comando de força. Porque o 1046, eu concordo, abre a porta, depois fecha. E depois a gente resolve lá dentro como é que funciona. Mas ele também nos deu um poder que talvez as entidades ainda não entenderam como é que a gente utiliza esse poder, né? Porque o que as empresas querem numa negociação coletiva? É uma pergunta. O que elas querem? Ela quer segurança jurídica. E só quem dá segurança jurídica é o sindicato. Então, se a gente entender que, na verdade, o poder está na nossa mão e não na mão do patronal, a gente muda o comando de força.
Quando a gente muda o eixo da força, a gente ganha um outro status na mesa de negociação. E aí passa assim, por você estar do lado e não na frente, por você se enxergar igual aquele dirigente patronal, os departamentos jurídicos também entenderem que eles não ficam aquém de nenhuma banca de advocacia que chega na mesa de negociação e fala, eu sou XPTO, ou eu sou advogado da outra X ali. E eles chegam achando que o dirigente não tem conhecimento, que ele não tem formação, que ele não tem preparo. E a gente começou, dentro da dinâmica de inverter a lógica, mostrar, sim, os dirigentes têm conhecimento, eles têm preparo, eles sabem o que estão fazendo e eles vão falar de igual para igual. Não sou melhor que ele, não é melhor que eu. Nós, advogados do sindicato, não somos piores do que os advogados da empresa. E a gente vê na mesa de negociação, tanto para a convenção coletiva quanto para acordo coletivo, eles chegam dessa maneira, achando que a gente é um pouco menor. E, infelizmente, isso acontece diariamente. Então, eu vou trazer, acho que o exemplo mesmo do SINDPD, que a gente fez um giro na maneira de fazer a negociação, mudou a forma de negociar, saímos do sempre foi feito assim, que parece um pouco do que o Clóvis falou, eu sempre fiz assim. Sim, mas tem que ser diferente. A gente tem que reinventar o movimento sindical, mudar o eixo de força, trazer o comando para a mão do sindicato de empregados, que é você que vai dar. O fim da ultratividade pode parecer ruim, mas a gente tem que usar as armas do patronal. A arma do não vou dar o comum acordo, que foi validado pelo Supremo, uma aberração jurídica, mas, enfim, está validado. E aí, o que a gente faz com ele? A gente fica na mão do patronal? O patronal não vai dar o comum acordo, eu vou cedendo, vou cedendo. Não, quem não dá somos nós. Quem precisa da segurança jurídica é você. A empresa chega para a gente mesmo em negociação, não é? Eu preciso da segurança jurídica. Eu sei exatamente o que você precisa. Porque quando você pagar fora do escopo, você está agregando um contrato individual, e aí eu, sindicato, vou buscar. Além daquilo que você deu, que está na norma patamar mínimo civilizatório, que é o que a gente chama, dali para cima a gente pode crescer tudo para baixo, só com muita contrapartida. Eu sei que você precisa dela. Você pagou sem ela, você está agregando ao seu contrato, e aí eu vou buscar isso. Então, esse conhecimento... Eu estava conversando ali no início aqui, o Emerson falou, eu não entendo direito sindical. Eu falei, entende sim. Você já entende. Consegue entender qual é a dinâmica de força que passa para você reconhecer o seu oponente, né? Não é o seu inimigo, mas o seu oponente. E aí o que a gente sempre bate para os nossos diretores, sempre, seja do SINDPD, seja dos nossos filiados da FENAT, preparem-se, exatamente o que falou o Clóvis. Leiam a empresa. Nós temos hoje uma rede de informação, porque informação é poder. E com a informação é aquela história, a gente fala para a empresa, quando a gente chama você na mesa, eu já sei o que você fez. A oportunidade é que você diga, e a gente negocia, porque a gente já tem essa informação. A gente já sabe se aquilo é um grupo econômico, se a empresa está comprando um, ou se está comprando outro, se ela está a ponto de vender, por isso que ela vai negociar diferente. Então, essa informação ela é crucial. Essa talvez seja a grande mudança do movimento sindical que a gente precisa. Não ter receio de falar de custeio, porque faz parte da negociação coletiva, faz parte da estrutura do sindicato. Se a gente não tiver isso, a gente não sustenta nada dentro da entidade. Então, a gente passou por um período longo de não podia se falar de custeio, ficamos com receio. Talvez voltemos agora, porque a 935 é um remendo, né? Ela não resolve tudo, ela tampa um buraco, faz uma costura ali leve, mas ela não resolve. Então, talvez, em algumas medidas, a gente vai começar a enxergar o patronal fazendo aquilo que ele sempre fez. Se colocar o custeio, a gente não assina a norma. Aí, o que a gente faz? A gente fecha a pasta, né, Neto? E fala, então, eu também não te dou como um acordo. E aí, demora um ano. É difícil, não é fácil, mas as empresas falam, eu preciso da segurança jurídica. O que vocês querem resolver? Bom, aí agora é a hora que eu abro a porta, fecho, boto você para dentro, e aí agora a conversa é outra. Né? Então, assim, a mudança ali do eixo das coisas. Mas isso precisa estar muito claro na cabeça de todos os diretores. Vocês precisam se preparar. Então, assim, vamos entrar numa mesa de negociação
a gente faz negociação pela FENAT, o que nós fizemos? O Emerson agora é o novo presidente, a gente mudou a maneira de se fazer as negociações, então estamos tentando fazer uma coisa mais equilibrada, e voltando ao que você falou, é difícil a gente começar o movimento fraticida do ACT, né? Mas ele é um instrumento muito poderoso também. Mas, assim, para que a gente tenha um patamar mínimo civilizatório, adoro esse termo, a gente tem negociado nas nossas bases todas. Por quê? Aquilo que a gente negocia nessa base aqui, ela vai impactar na outra. Aquilo que eu tenho de uma cláusula anulada aqui, ela vai impactar na outra. Então, o movimento sindical precisa se entender como um corpo único, porque, na hora que eu erro aqui, na mão com esse sindicato, eu vou impactar aquela negociação. Então, o que a gente tem procurado fazer? As nossas bases, a gente busca fazer uma negociação mínima no patamar que seja equivalente, para que não tenha sobreposição ou porque a empresa não faça esse escape que normalmente ela faz. Eu vou para a base mais barata, eu vou para a norma coletiva que me melhor beneficia. Isso é ruim para o trabalhador, é ruim para o movimento sindical, é ruim para o setor econômico, porque você também desbalanceia aquele equilíbrio de forças que tem ali dentro. Então, a gente tem procurado fazer dessa forma, para poder fazer uma coisa mais equânime. Ela é fácil? Não. Eu não sei quantas federações nós temos aqui, mas é um trabalho importante da federação se enxergar como coordenadora de negociação coletiva, para evitar esse tipo de escape. Porque aquilo que acontece no seu sindicato, ali na menor cidade, no menor estado, ele vai refletir aqui. Eu brinquei com o Emerson ali, como é que é o bater das asas. Teoria do caos, bater da asa da borboleta no hemisfério sul, repercute no hemisfério norte. Então, isso passa para a gente entender o oponente, vocês se prepararem, o jurídico de vocês se prepararem, entender que não é menor que o setor patronal, não é menor que nenhuma empresa, ainda que ela tenha 30 mil trabalhadores, pouco importa. A gente tem que olhar de igual para igual. E isso passa para a gente mudar os paradigmas dentro da nossa casa, que é o sindicato. É difícil mudar? Não tenho dúvida. Até mudar para melhor é difícil. Mas precisa fazer essa reflexão, precisa buscar mudar o comando de forças, usar as mesmas armas que o patronal. Uso como um acordo, não dou, eu que não dou como um acordo para você. Eu é que não vou fazer, não vai colocar minha cláusula? Ótimo, vou fechar por empresa. Ah, mas vai atrapalhar? Vai dar mais trabalho? Vai. Mas, no final, o retorno é muito melhor. Aí o patronal também dá o passo para trás e vem e conversa conosco. Isso tudo logo chegando no final, lá, né? Assim, quando a gente já esgotou todas as mesas, a gente já passou pela pré-processual, já fizemos toda aquela parte de rito formal que a gente precisa. Mas eu acho que é mais um recado que eu queria dar, porque acaba que assim, essa parte que é a parte de rito, exatamente do direito, eu vou disponibilizar depois do que estiver correto, porque eu errei, eu trouxe o meu arquivo errado. Então, a gente disponibiliza isso depois para vocês. Era mais um recado para assim, um chamamento para a conversa, mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de negociar, não ter medo de mudar. É difícil mudar, mas precisa. O movimento sindical precisa entender como único, precisa usar as mesmas armas do setor patronal, tanto de conhecimento, que, quando eles vêm para a mesa com a gente, ele fez um raio-x nosso, até dos dirigentes. Quem é quem usa o quê, quem faz o quê, quem frequenta o quê. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Entramos na mesa de igual para igual. Né? Assim, entender que a gente não é diferente. A gente, quando entra com o processo, o Clóvis falou que entra com alguns processos para fazer enfrentamento, nós fazemos a mesma coisa. Mas a gente sabe que a gente entra no judiciário perdendo, porque o olhar para os sindicatos de empregados ele ainda é muito maculado por uma engenharia social que faz com que a gente se sinta quase um bandido. É uma pena isso. E é isso, entram os dirigentes, entram os advogados de entidade sindical, e o que a gente tem que mostrar é que não, a gente tem que ter respeito na mesa de negociação, respeito dentro do processo,
Fazer as coisas de uma maneira que a gente consiga mostrar, olha, nós temos cabedal para isso e nós temos credibilidade para fazer isso. Então, quando a gente entra no tribunal pedindo uma pré-processual, a gente marca no dia seguinte. Porque quando a gente chega ali, a gente sabe o que está fazendo. Então, é de suma importância vocês se prepararem. Esse era mais um recado que eu queria dar do que exatamente uma palestra. Oi? Oi? Não entendi. Não. Ah, desculpa. E era mais isso, um chamamento de vocês. Essa é a maneira da gente mudar o movimento sindical. Mas entender que o que eu faço naquele sindicato, ele vai repercutir ali. Nada é desconectado. Então, assim, o 1046 ele é lindo. Ele nos dá uma amplitude de coisas maravilhosa. Só que com ele vem a responsabilidade. Não tem outro jeito. Embora, em tese, não tenha contrapartida, tem a responsabilidade. E é o que eu sempre falo para todos os meus pares que trabalham comigo lá no CINDPD e na FENAT. Tiago, Luísa, Álvaro, Tatiane, Graziano, que são os nossos advogados e negociadores junto com os diretores. A gente precisa entender e sempre lembrar que, no final da linha, quem responde são os presidentes. A cabeça é de vocês dentro da guilhotina. Então, assim, a responsabilidade vem junto com o poder. Esse poder é muito bom do 1046, ele é excelente para a gente convencer a sindicato patronal, empresa, a sentar, negociar, criar normas diferentes, criar realmente cláusulas que fazem sentido no mundo moderno, mas a gente tem que entender que a responsabilidade ela vem junto. E aquilo que acontecer ali vai refletir aqui. Era mais um recado, gente, não era exatamente uma palestra. Obrigada. Obrigado, Augusta. Parabéns pela excelência da sua fala. Acho que muito importante para todos nós. Acho que o que a gente tenta depreender da fala da Augusta é nos colocarmos como iguais na negociação coletiva. Nós não podemos entrar na negociação coletiva menores. Nós temos a nossa importância, sabemos o quanto a atuação sindical reflete na vida das pessoas, e a fala da Augusta é objetiva nesse sentido. Nós temos que chegar iguais. Não tem ninguém maior do que nós. O peso da nossa responsabilidade é maior do que o faturamento de uma empresa na dimensão que ela tem. Parabéns, Augusto. Exatamente isso. Se querem segurança jurídica, é a negociação coletiva que vai fornecer às empresas que tanto valorizam esse processo. Parabéns, Augusta. Obrigado pelas perguntas, sempre muito positivas. Fiz aqui um destaque para que a gente pudesse tê-las e certamente chegaria. Nós recebemos 2 perguntas para cada palestrante. Eu não vou ter esse poder de síntese aqui de fazer com que as perguntas sejam únicas, mas vou tentar, de alguma forma, ler de forma rápida aqui as 2 de uma única vez. E, no primeiro momento, para a Adriana, certamente ela terá o poder de síntese que a gente não tem aqui para fazer uma resposta rápida e objetiva para vocês, dado ao adiantado do tempo. Temos aqui uma pergunta do nosso companheiro Aires, que ontem esteve brilhantemente aqui apresentando um painel da CMPM. No setor público, a revisão geral anual ocorre na maioria dos municípios. O resultado dessa negociação, por determinação legal, é transformado em lei. Quando o DIEESE aponta 5% apenas de índice de negociação no setor público, a qual estudo é utilizado para esse parâmetro? O DIEESE tem instrumento de controle dos resultados das revisões gerais nos setores públicos no âmbito das esferas federal, estadual e municipal? Obrigado, Aires, pela pergunta. O nosso amigo Jota, da FERASP, que é dos trabalhadores rurais, ele faz uma indagação. Os números colocados com relação ao trabalhador rural e feito de forma genérica, ou seja, agricultor e assalariados rurais, ele faz uma afirmação nesse sentido. O DIEESE não acha que já passou da hora de estudos específicos das categorias, individualizando, pois é sabido que o agricultor familiar não faz negociação coletiva.
Portanto, juntos, as duas categorias causam distorções. Essa é a pergunta do Jota. Obrigado, Jota. Passo para a Adriana aqui para que ela faça, dentro do seu poder de síntese, um resumo rápido da resposta das duas perguntas. Bom, primeiro, obrigada pelas perguntas, né? Eu acho que elas ajudam a elucidar alguns elementos que estão ali, que talvez eu tenha passado rapidamente, né? Bom, aqueles dados são dados do sistema mediador, né? Então, o patronal ou o sindicato tem que depositar a negociação, né? O acordo fechado, firmado, para que ele possa, então, ser sistematizado, a informação possa ser sistematizada, né? Hoje, ele é o melhor instrumento para a gente investigar as negociações coletivas no Brasil. Ele tem ali uma cobertura bastante grande. Não quer dizer que todos os acordos feitos no Brasil estão no mediador, né? A segunda coisa é que nem todas, mesmo com a revisão geral, nem tudo tem uma negociação coletiva efetiva, né? Porque a gente não tem a legislação de apoio. Em muitos lugares, às vezes, o processo é feito de forma burocrática e o resultado, né, do reajuste não teve uma negociação coletiva propriamente dita, né? O DIEESE, a gente tem um sistema de acompanhamento de negociações e que ela ajuda a ver melhor a negociação no setor público, que é a partir das negociações que o DIEESE acompanha, né? Então, a gente faz um registro da negociação. Então, geralmente, no setor público, a gente tem um outro material que a gente busca sistematizar as informações da negociação coletiva no setor público, da onde a gente negociou. Então, a gente tem a pauta, os processos, a greve e o acordo, né? Mas aí é um outro material que não é exatamente o mediador. Os dados do setor rural, ali, os trabalhadores assalariados, eles fecham acordos como setor privado. Então, os trabalhadores assalariados, eles estão naquela parte dos empregados, né, do setor privado. O rural ali são aqueles sindicatos de trabalhadores rurais que geralmente representam os trabalhadores da agricultura familiar, né? Eu sei que no sindicato de trabalhadores rurais você tem, às vezes, os assalariados e os da agricultura familiar, né? Mas, no caso do mediador, os acordos dos assalariados rurais, ele está no setor privado, porque são assalariados, né? E, como eu havia dito, né, alguns segmentos ali, ele não tem a contraparte patronal. Então, os trabalhadores da agricultura familiar, ele não tem uma contraparte patronal para negociar, né? Então, ali, de fato, não tem esse sentido. Mas tem a negociação das políticas públicas, né? Então, a gente também tem, anualmente, um material que a gente faz a partir das negociações do PRONAF, principalmente porque é a grande negociação dos assalariados rurais, né? Então, o que conseguiu para crédito, o que conseguiu para assistência técnica, o que conseguiu para seguro-safra, né? Então, essa grande negociação, que geralmente acontece aqui em abril e maio, né, no Brasil, a gente também faz um material para discutir. Geralmente, a gente apoia essas negociações da política pública também, né, nesse período. Então, é uma outra negociação de um caráter diferente, mais voltado para uma política pública. Tem uma reivindicação, só para terminar, desculpa, tem uma reivindicação antiga dos agricultores familiares que a gente ainda não consegue fazer no DIEESE, que é que a agricultura familiar, muitas vezes, ela fornece para a indústria de alimentação. Então, fornece o leite, fornece ali o pintinho de um dia, né? Fornece e aí, ali tem uma negociação com a empresa, né, de estabelecimento de preço, de condições, tal. Não é uma negociação coletiva, mas é uma negociação que o agricultor familiar faz e numa posição ali de trabalhador com uma grande empresa. Isso a gente ainda não consegue fazer. E a gente espera que um dia a gente consiga ter esses elementos para também poder ajudar esse trabalhador familiar a fazer as suas negociações. Acho que. Adriana, obrigado pela sua fala e pela profundidade dos temas. Pedir para você, se quiser já fazer as suas saudações finais, porque a gente já vai caminhando para otimizar o tempo. Eu queria agradecer a oportunidade, né, e não deu tempo aqui de apresentar, depois a gente disponibiliza, né? O movimento sindical também tem sido farol em vários temas na negociação coletiva. Então, a gente tem negociado questões da transição climática, vocês vão fazer esse debate hoje à tarde. A gente inovou quando a gente traz o debate do assédio para dentro da negociação coletiva, da não discriminação. Então, o movimento sindical, a gente também utiliza a negociação coletiva para trazer novos temas para o debate
debate. E, muitas vezes, esses temas que a gente traz para a negociação coletiva, ele acaba gerando legislação, né? Então, só queria reforçar, né, aqui como palavras finais, a importância desse movimento, a importância de estar preparado, a importância de ter essa estratégia de mesa, né, para que a gente, de fato, amplie a capacidade da negociação coletiva. E queria parabenizar a CSB, está de parabéns pelo evento. Acho muito importante a gente voltar a fazer os encontros presenciais, porque eles dão essa capacidade da gente ter uma comunicação mais ativa, né? Obrigada pela oportunidade, pessoal. Muito obrigado, Adriana. Um prazer ter você aqui com a gente. Quanta informação importante para que a gente melhore no nosso dia a dia, nossa atuação. Obrigado. Como sempre, a Adriana faz um diferencial no Diese para todos nós. Vou encaminhar a pergunta para a doutora Augusta. Aqui tem duas, doutora Augusta. E eu vou tentar, de alguma forma, não deixar ninguém sem ser respondido, porque a gente sempre tem esse problema nos eventos por causa do tempo. Então, vou fazer as perguntas aqui, jogar a bola para o palestrante para que ele tenha o poder de síntese, de resumir isso, mas, pelo menos, satisfaz e agradece também, e agradeço também pela oportunidade das perguntas. O Edson Pereira, do SECMESP, ele faz uma pergunta aqui, que é uma pergunta que me parece bastante importante. A separação das cláusulas da CCT apenas os não opositores à contribuição assistencial pode trazer problema para o sindicato? Ele está falando daquela questão de garantir benefícios apenas para os trabalhadores que contribuem. A gente sabe que é polêmico isso, mas é importante levar para o conhecimento e a fala da doutora Augusta. O nosso baluarte, lutador, Moura Taxista, faz uma pergunta aqui, falando em relação à questão dos profissionais liberais que não têm negociação coletiva. Qual a saída para incluir isso no projeto de sustentação sindical? A gente sabe que é um tema forte para o Neto ali, mas reforço a pergunta aqui também, só para trazer, de fato, a pergunta do nosso grande companheiro, o Moura Taxista, líder aqui da CSB. Augusto, é com você. E, ao final, já faz a sua saudação para a gente caminhar. Agradeço pelo seu poder de síntese na resposta. Nem respondi ainda. Porque eu estou já negociando, como o professor falou aqui. Vendo. Bom, eu acho muito controverso a gente fazer destacamentos de cláusulas. Eu sei que seria... A gente até fez um ensaio disso. De uma vez que você apresenta a carta de oposição, você renuncia às cláusulas que são negociadas. Ela, por incrível que pareça, nós tivemos 4 denúncias no MPT, todas arquivadas, e uma ação judicial julgada improcedente, mantendo a renúncia, só que era numa totalidade. Por que eu acho complicado? Porque a gente trata de categoria. Quando a gente abre mão de tratar de categoria, a gente está abrindo mão de um poder muito importante da entidade. Então, assim, eu, particularmente, não vejo com bons olhos fazer destacamentos para contribuintes, não contribuintes, sócios ou não sócios. Às vezes, a gente vê muito isso dentro de norma coletiva. Eu entendo o caráter pedagógico, eu entendo que não é justo, realmente, uns pagarem pelos outros. Por isso que eu falo, a gente não tem uma resolução de contribuição nesse país ainda, com essa lambança que foi feita na reforma e, principalmente, pelo próprio STF. Ele tenta consertar num remendo e deixa agora, abre um canal muito complicado para nós. A gente até tem uma outra ideia, né, Neto, que é uma outra discussão que nós temos uma contribuição que está na Constituição, que também é outra lambança do próprio STF, que a gente precisa rediscutir. Mas eu, particularmente, não entendo que seja possível. A repercussão que pode haver, MPT, né? É isso que eu falo. O 1046 nos dá até essa liberdade de fazer isso. Mas aí a questão é, qual a briga que a gente vai comprar? O que compensa a gente comprar? Né? Porque, às vezes, a gente tem um direito que está muito bem posto e que a gente consegue negociar coisas interessantes e que, no nosso excesso, a gente acaba prejudicando o contexto inteiro.
É onde eu falo. O que acontece no seu sindicato reflete no outro, não tem jeito. Então, assim, eu particularmente não vejo com bons olhos. Quanto aos trabalhadores de categoria não autônoma, profissional liberal, eu acho, assim, em termos de negociação, se a gente tiver o respectivo, eu acho que tem que continuar na mesma toada. Abre a mesa, faz a assembleia, faz pauta, apresenta a pauta. Não conseguiu negociar, chama na mediação no MPT, não conseguiu, vai para a pré-processual dentro do tribunal. E a gente tem algumas coisas a gente consegue dessa maneira. Porque a gente também tem o dever de negociar, mas sem nenhuma penalidade se isso não acontecer. É bizarro. A gente tem uma norma sem pena, né? Tem uma obrigação sem pena. Então, isso acontece, infelizmente. Aí, no final da história, se a gente não conseguir, a gente vai ter que entrar com dissídio aí para pender a questão do comum acordo. A diferença é que alguns tribunais flexibilizam se há uma negativa injustificada de mesa de negociação. Não quero negociar porque eu não quero. Não me parece que isso seja beira a má-fé, e os tribunais têm afastado, embora o Supremo tenha o posicionamento, o TST tenha o posicionamento que ele tenha. Então, essa é uma maneira da gente fazer as coisas. Não sei se eu consegui. No mais, a regulamentação aí é com o presidente da central, não é comigo. Mas, assim, eu gostaria de agradecer também a CSB, na pessoa do presidente Neto, do Alessandro, assessoria, toda a assessoria que está compondo esse formato. É o primeiro evento depois de muitos anos. Eu acho realmente importante. Eu não gosto do mundo virtual, nem para negociação. A gente sempre traz a empresa dentro da entidade, que olho no olho é completamente diferente. Aquilo que a gente não conseguiu responder aqui, a gente pode continuar conversando sem nenhum problema. Então, agradeço a oportunidade. Assim, me desculpe, eu estou com uma crise alérgica violenta, então está ruim de falar. Mas, assim, obrigada, assim, pela participação. Aquele arquivo que eu trouxe errado, a gente vai disponibilizar depois. Ali tem fundamentação jurídica, tem esse passo a passo, tudo que precisa ser feito, porque rito processual é muito importante dentro da mesa de negociação também. Então, e depois a gente disponibiliza, e agradeço a todos vocês pela paciência. Obrigada. Muito bem, Augusta, muito obrigado. Obrigado pela excelência da tua fala e das colocações também. Vamos lá, para fazer as últimas perguntas aqui. Os nossos amigos lá do Sindicato dos Ambulantes de Salvador, na Bahia, não colocou o nome aqui, mas saudá-los. Ele fala sobre a questão da segurança jurídica no caso de venda de produtos em festas, lá quando determina que você vai vender um tipo de cerveja. Como que fica a segurança jurídica nisso? Será uma pergunta para a doutora Augusta, do ponto de vista jurídico. Depois, se tiver possibilidade, doutora, dele te procurar e poder dialogar um pouco sobre isso, seria importante, só para registrar a pergunta. O nosso amigo Nicolas, da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativo e do Comando Nacional do BREC dos Apps, já parabenizá-lo pela luta, a gente sabe a dificuldade dessa categoria. Ele pede para o professor Clóvis aqui falar um pouco da mobilização antes das assembleias, do papel das redes sociais como instrumento também de pressão. O professor Clóvis vai falar. O nosso companheiro aqui, o Valdir do SINDPD. Valdir, desculpa. Desculpa, não, nem falei errado, né? O Clóvis está aqui do meu lado já para me ajudar, para mim não errar. O Valdir ele faz uma indicação de um filme indicando Estamos Unidos, a estratégia... Deixa eu ver aqui. Existe um filme chamado O Mundo Além do Jardim, ele faz essa indicação, e aí ele faz um reforço aqui sobre a estratégia que o professor Clóvis aqui colocou para a gente em relação à questão da utilização do silêncio como instrumento de negociação, e é importante pelo indicativo. Por fim, o Leandro Camargo ele trata do Ministério do Trabalho sobre a questão das mediações coletivas, né? Como o professor Clóvis vê a questão do Ministério Público nessas condições. Acho que são essas as perguntas. Vou passar aqui para o professor, mas antes, lembrando, o companheiro aqui do lado já observou que o professor não havia trocado a pulseira
Então, vai ter um exercício já de negociação para o almoço aqui. Clóvis, é com você. Fique à vontade. Bom, primeiro, mais uma vez, uma satisfação. Eu pedi o pessoal da técnica para, por gentileza, colocar o que tem o meu QR Code, que eu fui ali, muitos companheiros estavam pedindo o QR Code. Aí, se puder colocar o QR Code, que aí os que estavam querendo meu contato pessoal, o administrador do grupo sou eu, é o meu contato. Você entra lá no grupo, aí já pega o meu contato depois que o grupo lá tem muita notícia. Tem gente que já está quase lotando, que são só 250 pessoas, tem mais de 200. Tá? Talvez eu tenha que criar outro, mas aí falar comigo é só entrar lá, eu sou o primeiro, tá? E aqui é o seguinte, olha, essa primeira pergunta, ele fala o seguinte, ó, sobre a possibilidade do dirigente não ter a capacidade de mobilização em um cenário de enfraquecimento sindical, né? Pode falar brevemente qual o melhor momento para mobilizar, antes, durante as negociações? Eu acabo assim, porque eu tenho falado muito, mas assim, eu fiz um seminário outro dia de formação, porque tem alguns sindicatos que eles têm formadores de base, que vão lá convencer as pessoas à filiação. Então, a gente é importante ver como é que você utiliza as estratégias de como você se relacionar com a sua base. Inclusive, usar as redes sociais. Por exemplo, esse grupo que a gente criou é uma forma de interagir com vocês constantemente. Entendeu? Então, qual é o horário de mobilizar? O horário de manter, a palavra melhor é como é que está o nível de relacionamento seu com o seu público. Porque se você, de novo, as pessoas fazem coisas como comprar ou como fazer o que você pede, se filiar com quem elas conhecem, em quem elas confiam e com quem elas se relacionam. Se você não tem um relacionamento, é igual o que eu disse na negociação. Você não tem nenhuma relação com o patrão, você, no sentido positivo da coisa, chega no dia, entrega o papel e diz, vou negociar. É muito difícil fazer isso. Se você não tem nenhuma relação direta com a sua base, permanente, e aí poderia usar as redes sociais para isso. Não é? Então, para ter coisas que, de novo, olhando para a sua base, o que é que interessa a ela? Se ela conhece você porque se relaciona com você, ela tende a fazer o que você pede. Então, a hora de mobilizar é sempre. Isso é manter um público aquecido, né, nessa movimentação. Eu lembro aqui que o SINDPD, um tempo desse, estava fazendo umas campanhas que tinha um jacaré que passava, determinadas empresas que não cumpriam. Aquilo ali, quer queira, quer não, tem vários focos. Um dos focos é dar visibilidade, ele dá uma relação àquela categoria, àquele grupo, daquela empresa, se sente visto, vai lá olhar, ter alguém com aqueles contatos para fazer, entendeu? Então, a gente precisa se manter relacionado. Talvez se eu tivesse conhecido o presidente Neto e não tivesse mais mantido nenhuma relação, talvez eu não estivesse aqui hoje. Além de novo, a negociação e essa relação tem a ver mais com satisfação do que com o ganho real ou com a perda real. As pessoas fazem isso quando elas mantêm um relacionamento. E eu vejo que por isso que houve essa série de palestras que eu fiz sobre como é que se relaciona com a base. É importante que isso aconteça. Se a base está relacionada, se você já tem um canal de chegar a eles próximo, como é que estão os grupos, como é que você administra, saber trabalhar aquilo, porque na hora que houver o chamado, eles vêm. Mas se você não tem relação nenhuma, você chama, a pessoa não vai. Aprendeu desde criança a não seguir estranho, né, Sérgio? Não ande com estranho. Você é estranho. Você não pode ser estranho para a sua base. Não adianta chamar para a greve só no dia, porque vai ser a razão. Olha, o patrão não quer, você vai entender. Ele vai muito mais por satisfação do que por necessidade. A pessoa gasta quanto? Quanta gente aqui não diz que ganha o dinheiro e no final gasta todinho com jogo, com bebida, com não sei o quê. Ele gasta muito mais com a satisfação. Mas gasta, ele vai por aquilo. Então, tem que ter uma relação construída, tanto na mesa de negociação, quanto com a base. Essa relação construída, aí você vai ter que identificar como é a sua base. Ver, por exemplo, eu estava falando dos padeiros. É diferente, eles gostam muito de ler papel. Ainda imprime 5.000 jornais, e eles leem. Eu tenho que fazer aquela sondagem. Já tem o SINDPD, provavelmente consegue se movimentar pela rede social,
muito bem. Então, eu tenho que olhar para a minha categoria, fazer uma que eles chamam de brainstorm, né? Sentar e ver uma chuva de ideias, todo mundo tentando identificar o que é da minha base e começar a criar uma forma de relação permanente. Também não posso sobrecarregar, mas não posso perder o contato, porque aí ele vai vir. Cláudio, desculpa, mas nós estamos com o tempo no limite. Tá. Outro, ó. Ministério do Trabalho, ele está dizendo que o Ministério do Trabalho, ele tem um órgão de negociação coletiva, eles têm metas para cumprir com aquilo. Então, está tendo a Semana Nacional da Negociação, esse ano até eu falei na Semana Nacional da Negociação em alguns estados. Então, ele é um órgão que ele está dizendo aqui, ó, o Ministério do Trabalho, a pergunta dele, o Ministério do Trabalho está realizando reuniões em nossa região, no Triângulo Mineiro, chamando os sindicatos para colocar o Ministério do Trabalho a realizar a negociação, mediação. Como o doutor vê essa reação? De novo, ela não só é positiva, como ela é necessária, mas tem que ter o timing. A negociação, ela é um gênero, as espécies são a negociação em sentido estrito, que você diretamente, sem ninguém pelo meio. Por isso que é importante a capacitação. Eu sou advogado, mas eu tento capacitar os líderes a não irem com o advogado, porque ficar armado, o advogado é uma arma. Entendeu? Eu gosto que o meu líder esteja capacitado, que ele converse comigo quando ele sai, para ele chegar e fazer a negociação, porque o cara chega assim, pô, está todo mundo armado. Nós não estamos armados, nós estamos sentando do lado e conversando. Então, aí as armas vão surgindo. Lembra quem assistiu o Poderoso Chefão? O Mike Corleone, o cara foi um dia antes para botar a arma dentro da privada. Quando ele precisou, não foi assim, ele foi lá e pegou a arma. Porque o cara já chegou olhando embaixo da mesa, dando busca de arma nele. Você tem a arma, mas ela não vai ser mostrada. Eu acho que quando você chega, às vezes, se eu chegar logo na mesa, eu tenho que estar antenado na mesa, eu tenho que estar dando suporte da mesa, mas se eu entender que eu sou uma arma naquela mesa, não é bom eu chegar armado. Então, a mesma coisa, o advogado, às vezes até como mediador, ele tende a resistir, porque ele é contratado para resistir. Tá? Então, o Ministério do Trabalho é a mesma coisa, ele é uma arma. Por quê? Porque ele tem o poder de fiscalizar. E na mesa de negociação, você vai lavar a roupa suja, e depois o cara ali que está mediando, ele não vai punir naquela hora, mas depois ele fica esperto do que tem na empresa. Então, ela é um instrumento de pressão. Então, mas quando usar, de novo, quando a negociação, em sentido estrito, que é você com o patronal, ela não avança mais quando ela para, porque uma parte não consegue mais avançar em determinado ponto, não confia, é o momento de você chamar um terceiro imparcial. Aí o Ministério do Trabalho é importante, porque ele é um terceiro imparcial, mas dá uma pressão, porque quer queira, quer não, ele é um fiscal, e pode multar. E, às vezes, a gente avança, consegue vencer algumas cláusulas na negociação direta. Quando trava em algumas, vai para o Ministério do Trabalho, para o setor de mediação. Aí, quando trava, aí a gente ainda leva as outras que travam lá para o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Num terceiro passo, porque o Ministério Público do Trabalho já tem outro poder, que é de fiscalizar a nível de ter um inquérito civil e entrar com a ação civil pública. Então, às vezes, a gente começa na negociação direta, quando trava em alguma cláusula, vai para o Ministério do Trabalho, antes do Ministério Público, tenta avançar em mais cláusulas, aí vai para o Ministério Público do Trabalho, e aí é que vai para o Judiciário. Eu tento ir dando a pressão aos poucos, paulatinamente. É o mesmo caso. Tem gente que já está indo direto para o tribunal. Poxa, o tribunal já vai ser o órgão decisor. Eu respeito, mas eu não acho que é a melhor estratégia. Primeiro, só para finalizar essa parte, né? Negociar diretamente, usar toda estratégia possível. Segundo, se não deu, buscar um terceiro imparcial. O Ministério do Trabalho é um bom terceiro imparcial, porque ele tem legitimidade por ambas as partes. Avançar um pouco lá, se não der, ir para o Ministério Público do Trabalho, avançar um pouco lá, aí é que vai para o tribunal. Eu sempre assim, ó, conforme a ordem de força. E eu vou conquistando sem afastar. A expressão que foi usada, né? Abre a porta e depois fecha. Não, eu quero abrir a porta e deixar a porta aberta. Clóvis. Tá? Bom, dado o tempo, obrigado, viu? Agradecer muito a fala do Clóvis, é muito importante para a gente, mas a missão aqui é uma missão de tentar, de alguma forma, contribuir com o tempo. Agradecer a todos vocês pela atenção,
a alegria mesmo de estar nesse painel com pessoas tão importantes e que contribuíram certamente para a formação de todo mundo. Então, uma salva de palmas a vocês que ficaram aqui durante todo esse tempo. Vou chamar o presidente Neto para vir aqui em cima para dar continuidade, mas pelo menos para tirar uma foto com a gente, Neto. Aí daqui você já dá o despertar.